Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Quando não é trágico, é cômico, né? E é muito claro, né, que as pessoas, por vezes, tomando como base a minha pessoa, né, após estar dentro do programa por um certo período, não me atentei o quanto trágico é o estar sem o uso da substância psicoativa alteradora de humor, incluindo qualquer uma que seja, álcool, droga, situações lisérgicas, o que seja alteradora de humor, né? É extremamente trágico ficar sem. Se não fosse tão trágico, era cômico, né? Para mim é muito claro, né? Para algumas pessoas, as mesmas ficam impactadas quando eu falo, nossa, ficar sem químico é trágico. Como se o químico, ao ter sido retirado da pessoa, fosse uma bênção. Na realidade, enquanto eu estava a usar as substâncias alteradoras de humor, eu não tinha noção do que estava por vir a se apresentar na minha vida. O quanto trágico seria ter que lidar com a vida da maneira que a vida se apresenta e viver ela. É extremamente doloroso, é trágico. É como perder assim um ente extremamente querido, ciente que não vai se ter mais a presença daquela pessoa. É extremamente trágico, né? Você perder um ente muito querido e tomar ciência que ele não vai estar mais presente. Eu estou falando isso em relação à substância química, porque eu acredito que o químico, como ele ficou na minha trajetória por 2 décadas, ele foi extremamente íntimo à minha vida. Eu me revelei, tive um relacionamento interpessoal e uma convivência extremamente profunda com o uso da substância. E isso me trouxe inúmeros problemas, né? E aí eu vejo que eu chego ao programa, o programa retira o químico, me tira a vontade de usar, me proporciona aí uma nova maneira de viver e eu fico extremamente impactado, porque eu começo a olhar que eu tenho que assumir responsabilidades que eu não sabia que já faziam parte da minha vida, questões pessoais, água, luz, aluguel, impostos. E aí eu começo a ficar extremamente impactado com isso, que eu tenho que ser responsável, eu tenho que arcar com essa responsabilidade e as questões que vão se apresentando vão se mostrando presentes e a minha inabilidade de lidar com as mesmas vai me colocando numa condição que eu falo, cara, o que eu faço agora? E aí eu entendo o quanto trágico é para minha pessoa estar sem o uso, porque enquanto estava no uso, não via nada disso, não via responsabilidade, não via que tinha que ser uma pessoa comedida, que eu tinha que ser uma pessoa ponderada, lúcida, para com as situações que estavam se apresentando na minha vida. Não tinha essa interpretação. E agora, sem a substância química, tudo isso me gera um engodo, um mal-estar tremendo, e eu vejo o quanto trágico é. E se não fosse tão trágico, seria cômico, por causa que olhar que eu esqueço de pagar a luz e aí eu chego em casa após um dia exaustivo de atividade profissional e quero acender o interruptor ali e não tem luz. E aí eu me dou conta que o banho vai ser gelado. E aí eu me dou conta que a geladeira, por não ter pago a luz, o que tinha dentro se perdeu. E aí eu vou dando conta do tamanho que é a questão das responsabilidades que se fazem presentes na vida de uma pessoa, que de uma forma trágica, porque as coisas vão se acontecendo e eu não estou a esperar que as mesmas aconteçam, né? Essa questão trágica de não pagou a conta de luz, a geladeira, o que tinha dentro perdeu, o banho se tornou gelado. E aí eu entendo, cara, olha até onde você chegou. A perda do senso de limite. E isso é extremamente trágico de ser reconhecido, porque o programa está a me cobrar
mudança, está a me cobrar percepção, está a me cobrar entender que nada vai ser da maneira que eu quero. E aí eu começo a dar risada da coisa, né? Porque eu começo a entender que é cômico, né? Eu achar que por não ter pago a conta de luz, ao chegar em casa eu vou tomar um banho quente, ou então vou abrir a geladeira e tá tudo certo, lá não derreteu nada. É cômico. Se não fosse trágico, era cômico, né? Porque a falta de senso crítico não me deixa perceber o quanto trágico eu, assim, acabei por transformar a minha vida em relação ao que o uso da substância por tanto tempo fez-se presente na minha vida, e o se fazer presente na minha vida me impediu de entender ao que se refere à vida, ao que se refere ser responsável, ao que se refere ter ponderação, ter lucidez, ser uma pessoa que leve em consideração pessoas, lugares e coisas, né? E aí, de uma forma muito trágica, eu vou entendendo que as pessoas se anulam a estar perto de mim, as mesmas entendem que estar perto não vai trazer a elas benefício algum, devido às ações e às condutas e o comportamento que eu sempre assim manifestei. E hoje, não fazendo uso há tanto tempo de substância alteradora de humor, é que eu me dou conta do quanto trágico é estar sem uso e o tamanho da importância que existe em reconhecer isso, porque senão eu fico a construir uma fala de que graças a Deus não estou a usar e isso é tudo de bom, e não entendo que para chegar a esta fala, o quanto é importante não estar usando, o quanto eu me melhorei por não ter a substância, o quanto que não fazer o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor me coloca numa condição de lucidez a ponto de entender o quanto trágico é para uma pessoa o uso da substância, pois anula ele da realidade da vida dele, do que se faz presente, onde ele necessita desses pormenores que se faz presentes para que ele possa tomar um banho, para que ele possa se alimentar, para que ele possa, ao entrar em casa, não tropeçar no cachorro. Então, se não fosse trágico, seria cômico, né? Então, eu entendo que, com o tempo que eu me encontro hoje sem o uso de substâncias químicas, a ideia do trágico, do reconhecer que, ao tirar a substância, as situações que se apresentam, as mesmas, elas já estavam presentes na minha vida de uma forma trágica, que foi a inclusão do uso de álcool e drogas na minha vida desde muito jovem, me anulou a entender quem eu era e ao que se diz respeito ser alguém no mundo que eu faço parte, que é ser responsável, ser justo, ser compreensivo, ser presente, ser e não ter. Porque a hora que eu vejo que eu não tenho a luz, que eu não tenho a geladeira, que eu não tenho algumas coisas, eu fico achando que é trágico isso. E o trágico da coisa foi tirar a substância e me pôr em contato com a minha realidade, com tudo que eu deixei passar por não ter sido responsável, coerente, compreensivo, justo, uma pessoa prestativa. E aí eu vou me atentando que esse programa de recuperação dos passos, uma vez entendido que os passos, eles são um novo caminho, os passos não terminam aqui, né? É um programa de continuidade, de repetição, é um programa onde diariamente eu vou usar o que o programa tem a oferecer em todas as atividades. É um programa inegociável, que os passos não se negocia com os passos. Ou eu experiencio o programa de passos em todas as minhas atividades, ou eu fico a esperar uma saída, uma solução, sem entender que ao ficar a esperar, eu posso muito bem não vir a ter nada.
E entra novamente a ideia de que as situações que vão se apresentar, eu vou entender como situações trágicas em minha vida e que, no fundo, isso é cômico, né? Porque já sei como funciona, já sei o que tenho que fazer. Começamos por pedir ajuda. Não faça da sua maneira. Se tem um jeito desse programa não dar certo, é sozinho. E aí, dentro disso, que é cômico, ter a ciência do que eu preciso para que o programa dê certo e estar a interpretar de uma forma trágica que o que está se acontecendo comigo não deveria acontecer, porque hoje eu estou limpo, estou em recuperação, estou trabalhando, estou fazendo, estou acontecendo, e não me dou conta de que o tirar do uso a substância da minha vida, né, o tirar do álcool da minha vida, o tirar de qualquer tipo de substância alteradora de humor da minha vida, me põe numa condição trágica de ter que ser responsável com tudo que está se passando no dia a dia do cotidiano, que envolve inúmeras vertentes, envolve inúmeras áreas da minha vida, e que as mesmas não sendo vistas pela minha pessoa, aqueles que estão ao meu lado, quando entendem o que eu estou a passar, até acham trágicas as situações, né? Poxa, como que ele deixa isso acontecer? Como que ele deixou a luz ser cortada? Como que as situações dentro da geladeira se perdeu-se toda a alimentação? Poxa, tropeçou no cachorro, né? Bateu no portão de casa. Como que isso acontece? Fazem parte de uma inabilidade de viver que durante um período a qual eu tive uma relação muito próxima, muito íntima com a substância, quando a mesma é retirada como um ente querido que entra em óbito na vida da pessoa, de forma trágica, o mesmo se perde e não tem uma interpretação do que está a faltar à vida dele, que são pontos de equilíbrio, são situações que no decorrer da trajetória da vida dele, ele deveria ter sido instruído pela vida, pelos familiares, pelos educadores, por todos que assim passaram pela vida do mesmo. Mas de uma forma muito trágica, o uso da substância veio fazer parte, e nessa ideia do uso que veio fazer parte, me levou a uma condição de sobrevivência. Foi trágico. Sobrevivi a lugares, pessoas e coisas de uma forma muito trágica, fazendo uso da substância. Para me relacionar com pessoas, o uso era presente. Para fazer coisas, trabalhar em lugares, estar fazendo parte ali, o uso tinha que se fazer presente. E eu não entendia o quanto trágico a minha vida se encontrava por parte do uso presente e depois o quanto trágico se torna a minha vida ao retirar o uso. E agora, entendendo que o programa vem para me elucidar, me esclarecer e me mostrar a parte que me falta, eu começo, de uma forma cômica, a dar risada de todo esse contexto trágico que eu trouxe para a minha vida, entendendo que eu não precisava ter passado por tudo isso, uma vez que eu tivesse permitido ser direcionado, ser contrariado, ser elucidado e, com isso, ter encontrado uma vida muito melhor do que aquela vida que eu achava que eu estava a viver e que era uma vida boa e que, na verdade, era uma vida extremamente comprometida com questões onde, tragicamente, eu as vivia e não reconhecia. Então é cômico, né? É cômico, porque o trágico da vida se fez presente por tanto tempo que agora que ele não se faz presente, eu fico de uma forma trágica, por vezes, a não entender a parte que me falta. O programa vem e me elucida, me esclarece. O programa vem e me trabalha, me direciona, me dá a lucidez necessária para que eu possa viver de uma forma mais cômica, de uma forma mais feliz, mais realizado, entendendo que toda a parte trágica
ela teve uma função ímpar em minha vida. Fazer com que eu viesse a entender quem que eu sou, aonde eu me encontro e para onde eu vou com o que esse programa tem a oferecer.